Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e esse é o quadro Imamura Responde, onde eu pego as dúvidas de vocês e respondo aqui no vídeo. Essas dúvidas você pode me enviar tanto aqui nos comentários dos vídeos da série ou em qualquer vídeo aqui do canal, que eu sempre estou de olho aí nas dúvidas de vocês, que vocês deixam nos comentários, e também você pode me mandar lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui, ó, @Daniel Imamura. Por lá eu já pego, já vou respondendo algumas dúvidas por lá mesmo em primeira mão, mas as melhores e também as mais complexas eu trago para cá porque eu vou ter mais tempo. Vamos lá para a primeira pergunta. Construir o conteúdo principal na página home do site aumenta de conseguir uma posição melhor, né? Aumenta as chances de conseguir uma posição melhor? Então, sim, porque normalmente a home é a página mais forte que nós temos no nosso site. Mas a gente precisa pensar certinho para qual palavra-chave a gente vai usar a home para criar um conteúdo ali e posicionar. Normalmente vai ser aquela palavra que representa o nosso negócio, né? Vai representar a nossa empresa, que é aquela palavra até bem difícil da gente conseguir primeira posição, porque se é a página mais forte, a gente vai usar ela para aquela palavra que é a mais difícil. Agora, serviços, derivações e outros assuntos, eu recomendo que você utilize páginas que são internas. Então, você vai lá usar a home única e especificamente para aquela palavra que é mais complicada. Então, no meu caso, que eu tenho uma agência de marketing digital, eu posso usar a minha home para posicionar para a agência de marketing digital. E os outros serviços, né, e os serviços que eu vendo, eu vou ter uma página específica para ela, porque é mais fácil para as outras páginas posicionarem com aqueles serviços, e essa que é mais complicadinha eu deixo para a home porque ela é a mais forte, porque ela recebe links de todas as páginas e isso vai fortalecendo e dando sinais positivos lá para o Google. Bora para a próxima pergunta. Qual a melhor forma de prospectar cliente de SEO? Então vamos lá. Primeiro, a melhor forma é você começar definindo o seu ICP, o Ideal Customer Profile. Por quê? Você vai definir qual que é o perfil de cliente ideal para você, porque aí você sabendo exatamente qual que é o cliente que você deseja, vai ficar muito mais fácil de você ir atrás dele. E pode parecer meio loucura isso que eu estou falando aqui para algumas pessoas, mas é muito importante você definir qual que é o cliente que você quer. Eu sei, eu já passei lá no começo da empresa que o que caísse na rede era peixe, se tivesse dinheiro para pagar o meu serviço, estava dentro, estava aprovado, eu não queria nem saber muito do que o cliente era, só queria saber se ele tinha dinheiro para pagar o meu serviço, porque começo de empresa é assim, galera, você precisa ter ali os seus primeiros clientes para fazer o seu caixa, monetizar, e aí depois você poder ser um pouco mais seletivo. Mas o que você vai aprendendo aos trancos e barrancos? Quando você traz um cliente que está fora do perfil ideal, ou seja, não é um nicho que você domina, não é um nicho que você gosta de trabalhar, o cliente tem um perfil totalmente errado, aí tipos de perfil que eu vou falar, o cliente é muito pequenininho, começou a empresa agora, putz, maturidade zero, ou não, eu sou imaturo ainda para pegar um cliente muito grande, eu vou atrás do cliente grandão. Você precisa alinhar essas coisas. Qual que é o nível de maturidade que você tem, qual que é o nível de maturidade do seu cliente, o entendimento do ambiente digital dele, se ele já tem ou não tem estrutura para fazer o que você precisa, porque, por exemplo, Daniel, achei um cliente aqui, só que ele não tem site. Pô, como é que você vai fazer SEO para um cliente que não tem site? Aí aquele negócio, não, mas é que ele tá vendo ainda de alguém fazer o site, etc, etc. Beleza, aí chega lá um blogspot para você fazer SEO. E aí todas as suas expectativas de trabalhar com WordPress, porque é o que você manja, foram por água abaixo. Então, você precisa delimitar qual que é o tipo de cliente que você quer para que você possa entregar um serviço melhor. Então, feito isso aí o próximo ponto, como que você vai prospectar esse cliente? Existem milhões de caminhos. Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu já fiz e que eu sei que podem te ajudar, principalmente aí se você está começando a fazer essa parte de prospecção. Uma coisa que eu gostava bastante de fazer, hoje eu já confesso que eu não faço tanto mais, uma das coisas que eu analiso, não é só isso, mas esse era um primeiro passo, é verificar quais são as empresas que anunciam no Google Ads, mas não tem um bom desempenho no SEO. E aí eu abordava essas empresas. Por quê? Qual que era a minha abordagem? Eu fazia lá uma pesquisa para entender, né, usando o SEMrush, por exemplo, quanto que essa empresa em média deveria investir em anúncios. E vendo que ela tinha já fazia um investimento relativamente alto e não tinha nada de SEO, era a hora que eu iria abordar para falar, ó, você está investindo em média aí tantos R$ 1.000
em anúncios e você poderia também estar recebendo acessos orgânicos que poderiam até estar barateando o seu investimento aqui em anúncios. Esse era um argumento que chegava logo de início. E ainda tem mais uma camada aí que uma empresa que já está pagando os anúncios, né, já está investindo em Google Ads, sinaliza que tem investimento em marketing. Você também pode pegar uma fatia desse investimento e vender o seu trabalho de SEO. Então, esse é um caminho. Hoje eu já aprimorei milhares de vezes essa estratégia aí, colocando outras camadas de outras coisas que a gente analisa para fazer uma prospecção, mas é um caminho aí para você começar e depois você vai evoluindo a sua estratégia. Uma outra estratégia que já é bem mais evoluída, se a gente pode dizer assim, que usa ferramentas, é quando você faz a prospecção utilizando ferramentas de mercado, como por exemplo a Snovel, e tem outras tantas ferramentas aí, que você vai, coloca qual que é o perfil da empresa, essas ferramentas te trazem vários contatos de pessoas que trabalham nessas empresas, e você pode utilizar a estratégia de mandar um cold e-mail. Tem gente que reprova, tem gente que aprova, eu já testei, tem sua efetividade sim, então você pode utilizar isso aí principalmente quando você não tem muito network, você não tem muito contato. Aí você pega, entra nessas ferramentas, coleta os e-mails dessas pessoas que você tem interesse em oferecer o seu serviço, aí você vai, manda um e-mail assim, a gente fala que é um e-mail frio porque a pessoa não está esperando, aí você manda e tenta convencer ela. Na própria ferramenta você vai ter você pode configurar vários e-mails na sequência para essa pessoa ir recebendo, até o ponto que de repente algumas pessoas vão falar, pô, gostei do seu trabalho, vamos bater um papo. E aí você vai pegar e fazer ali a sua abordagem comercial. Então são alguns caminhos que você pode escolher, mas obviamente o comercial tem 1 milhão aí de caminhos para você fazer prospecção. Próxima pergunta. Há algum problema do H1 vir depois do H2 no código? Por questão do design da página? Então vamos lá. Eu sempre recomendo que o assunto principal seja o H1 da página e ele esteja logo no começo, né, do código, ou seja, no topo antes de qualquer outro H2, H3 e assim por diante, e que a gente respeite a hierarquia, porque dessa forma, quando o Googlebot for ler os tópicos da nossa página, ele já vai entender qual que é o assunto principal e fica mais fácil. Só que ele falou, por questões de visual, o H1 está aparecendo depois. Vou explicar agora aqui tecnicamente com um pouco mais de tempo do que lá nos stories. Quando a gente tem por padrão o CSS, ou seja, os estilos de formatação da nossa página, a gente tem lá o H1, o H2, o H3 e assim por diante. O H1 ele tende a ter uma fonte maior, o H2 uma fonte um pouquinho menor, o H3 uma fonte menorzinha ainda, e isso vai até o H6. E aí esse é o padrão que nós utilizamos. E aí pode ser que nessa pergunta aqui a pessoa está querendo colocar uma fonte grande lá no meio da página e por isso utilizou o H1. Só que não há necessidade de você fazer isso. Você pode estilizar através do CSS e criar uma fonte maior. Daniel, mas eu queria ainda assim que fosse um cabeçalho, uma heading tag, só que a única heading tag que é do tamanho que eu quero é o H1. Então, você pode ainda dentro do CSS, ou seja, das configurações de estilos do seu site, você pegar e colocar ali que uma tag H2 ou H3 tem uma classe específica que você vai colocar ali nessa tagzinha do seu H2, H3, e essa classezinha vai sinalizar que a fonte naquela utilização precisa ser maior, igual ao H1 ou até maior do que o H1. Você pode personalizar. Um outro caminho, que aí não é o dos mais recomendáveis, mas funciona, é você ir lá na linha de código e aplicar a estilização do tamanho de fonte naquela linhazinha que você quer fazer o seu cabeçalho ficar com a fonte maior. Então tem caminhos que você não precisa estragar a sua hierarquia de heading tags. Você pode utilizar o CSS para fazer isso, que é, na verdade, o caminho correto para você ter uma estilização, né? Deixar a página do jeitinho que você quer, com as fontes do tamanho que você quer, sem estragar a sua hierarquia de heading tags. Bora para a próxima pergunta. Sua comunidade é indicada para quem não sabe nada de programação? Sou empresário. Então vamos lá. A comunidade, sim, ela vai ser indicada para quem não manja de programação. Por quê? Você ser um profissional de SEO não implica que você precisa ser um programador. Eu já falei aqui no canal várias vezes, falo nas minhas aulas, você não precisa ser um programador para ser um profissional de SEO.
Se você souber programação, ajuda? Óbvio que ajuda. Todo conhecimento na nossa área que trata com sites vai agregar. Se você manjar de UX também vai te ajudar. Se você manjar de copywriting, vai fazer com que você crie páginas melhores. Tudo ajuda. Só que, vamos lá, vamos separar as coisas. Se você quer manjar de SEO para ter um site otimizado, qual que é o processo? Você aprende as boas práticas de SEO, aplica isso através de uma metodologia de trabalho para que você faça esse trabalho de forma consistente e você passa essas melhorias para uma equipe executar. Uma equipe de programadores, front-ends, redatores, revisores. É assim que eu faço lá na minha agência. Cada pessoa tem o seu papel no nosso processo, na nossa metodologia. Começa com um profissional de SEO apontando todos os erros e oportunidades de melhoria, depois passa ali para a mão do programador para ele poder implementar essas melhorias, também passa pelo pessoal de redação para eles poderem fazer o texto, depois o pessoal de revisão revisar o texto e aí sim o texto ir para o ar. Então, tem várias etapas que não é tudo na mão do analista de SEO. Então, na minha comunidade, Mamura de SEO, que o link está aí abaixo na descrição caso você queira entrar aí, já tem mais de 100 aulas gravadas, você vai aprender todo esse passo a passo de como analisar os principais elementos de SEO, como documentar, colocar isso numa rotina e saber como passar isso para que as pessoas corretas, os especialistas em cada uma das suas áreas, possam fazer a implementação para você e aí sim, com esse processo você vai obter todos os resultados de SEO que você precisa. Uma pergunta bem interessante agora, Daniel, qual o tempo ideal para a publicação de um artigo, digo, a antecedência, ou seja, com quanto tempo de antecedência nós precisamos publicar o nosso texto visando que a gente quer ali ter um posicionamento. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender qual que é a frequência, né, a velocidade que o Googlebot lê o seu site. E como que você sabe isso? Primeiro você pode pegar, dar aquele comando cache 2 pontos e colocar uma URL do seu site ali na frente, você vai entender quando que foi a última leitura do Googlebot sobre o seu site. Vai fazendo esse teste em várias páginas e você vai ver que provavelmente vai ter uma data ali meio padrão que foi a última vez que o Googlebot leu as suas páginas. Se for um site muito grande, pode ser que algumas páginas vão ter até dias diferentes. Aí você vai entender, foi há uma semana atrás. Muito provavelmente é porque você faz atualizações no seu site de, vamos dizer, modo semanal. Então o Googlebot já se programou para voltar no seu site semana após semana. Então a cada 7 dias ele retorna, lê o seu site, entende o que você publicou de novidades, atualiza lá o banco de dados do Google e mostra esses resultados atualizados para os usuários. Então a antecedência é antes do Googlebot passar. Então se é de 7 em 7 dias... 8 dias atrás você já tem que publicar para quando o Googlebot no dia seguinte passar no seu site, ele vai ler ali o que você publicou de novo e a partir daí você tem condições de posicionar. E, Daniel, mas depois que o Google leu, demora muito para posicionar? Pode ser instantâneo. Se você fez um bom trabalho, já bacana lá com links internos, postou tudo bonitinho lá, fez um conteúdo bacana, pode ser que na hora que o Googlebot leu, você já vai aparecer lá nos resultados de pesquisa bem posicionado. Eu já consegui pegar primeiras posições em 2 dias, porque a gente fez um trabalho muito maneiro lá no site, escreveu um conteúdo muito bacana, fizemos todo o trabalho de linkagem, na sequência o Googlebot leu e a gente estava lá nas primeiras posições já em 2 dias, no dia seguinte praticamente a gente pode falar assim, já estava posicionando. Então essa é a estratégia. Entenda qual que é a frequência que o Googlebot passa no seu site para você se programar. E Daniel, consigo ajustar isso caso a frequência esteja muito espaçada? Sim, faça publicações, atualizações no seu site com maior regularidade e de preferência com espaços de tempo demarcados. Então, você vai atualizar seu site semanalmente, sei lá, toda segunda-feira eu atualizo o meu site. Beleza, a partir de então, o Google vai saber de quanto em quanto tempo ele precisa retornar para ler o seu site e ter dados novos para poder publicar no Google, porque lembra que o Googlebot não quer perder tempo vendo página repetida que ele já leu, então ele sempre vai encontrar qual que é o espaço de tempo melhor para ele economizar recursos, e a gente tem que ajudar ele dessa forma, espaçando as nossas atualizações de uma forma bem cadenciada. Próxima pergunta: há alguma técnica que hoje o Google tem voltado mais a atenção
e dado mais valor? Então, tem algumas coisas assim que a gente pode falar que, vamos dizer, entre muitas e muitas aspas, estão em altas e acho que já faz um bom tempo, então vou colocar aí quais são os elementos que você deve focar, né? Aí pra, vamos dizer, rampar mais rápido. Até essa pessoa mandou 2 vezes a mesma pergunta usando palavras diferentes, para rampar mais rápido, para subir mais rápido. Você tem que focar, primeiro, na experiência de navegação do seu usuário, focando no celular. Sim, hoje a versão preferencial do Google, vamos dizer assim, né, do algoritmo, é a versão do celular, a que abre no smartphone. Então, você tem que ter uma boa nota, vamos dizer assim, lá no PageSpeed Insights, na avaliação desse celular, porque aí você vai estar já cumprindo um requisito bem importante para o momento atual. Segundo ponto, você tem que entregar uma página que respeite ou, né, entregue aquilo que é a intenção de busca do usuário. Eu sempre uso o exemplo da receita de bolo. Quando um usuário pesquisa lá receita de bolo de chocolate, a gente já sabe qual que é o modelo de página que vai respeitar a intenção de busca desse usuário. É uma página que contém os ingredientes e o modo de preparo e tem imagens do bolo, por exemplo. Isso aí é o que o usuário espera quando ele tem a intenção de pesquisar isso. Então a gente tem que entregar isso. Quando a pessoa procura por um produto, ela espera o quê? Uma página que venda aquele produto naqueles formatinhos que a gente conhece, por exemplo, de loja virtual. Então a gente tem que pensar nisso também. Não adianta você querer posicionar com um artigo de blog, sendo que o usuário está procurando um produto para comprar ali na hora. Então é bem importante a gente tomar cuidado com isso, porque antigamente até dava para você posicionar com artigo de blog no meio de um monte de página de produto. Hoje você já dificilmente vai conseguir fazer isso aí. E também você tem que pensar no conteúdo útil, que foi uma das últimas grandes atualizações que o Google soltou, onde ele falou lá que se o conteúdo for útil para o usuário, ele vai, vamos dizer, ter uns pontinhos positivos lá. Então a gente sempre deve focar. A gente, na verdade, sempre precisou focar nisso, né? Mas é que agora saiu uma atualização para reforçar ainda mais isso aí. Então agora tem um nome lá que é o Helpful Content Update. Agora tem esse update com um nome bonitinho, que eu até falo que é uma grande evolução do Panda, que fala sobre a utilização de conteúdo útil. Então foca também aí no conteúdo útil. Então, experiência de navegação, você entregar o tipo de página correta e você pegar e entregar um conteúdo extremamente útil. Feito isso, você está com o site rapidinho, no formato certo, com conteúdo excelente, você está no caminho certo. Próxima pergunta: como você faz a análise das palavras-chave? Só pelo SEMrush? Não é só pelo SEMrush. O SEMrush é uma ótima ferramenta. Eu uso todo santo dia essa ferramenta. É meu, vamos dizer, pontapé inicial. Mas tem outros lugares que a gente também pode utilizar para fazer a pesquisa de palavra-chave. Como, por exemplo, o nosso Google Search Console. Lá no Google Search Console a gente consegue visualizar quais são as palavras-chave que o site aparece, o posicionamento médio, impressões. Então é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar ali para fazer uma pesquisa de palavra-chave olhando, vamos dizer, para o passado. O SEMrush e o Google Search Console são ferramentas que a gente olha para o passado. Como assim para o passado? É o que aconteceu ou está acontecendo nesse momento. Por exemplo, o Google Search Console, cliques. Os cliques são do passado. A posição média é de hoje para trás. E aí, Daniel, beleza, como que eu olho para frente? Dá para você também usar o SEMrush para olhar para frente, mas tem outras ferramentas, como por exemplo, o Answer the Public, que você pode utilizar para ter ideias de palavra-chave. O keywordtool.io é uma outra ferramenta que você pode utilizar para olhar para o futuro. Então tem ferramentas que você vai colocar lá uma palavra-chave, uma ideia de palavra-chave, e você vai obter novas perspectivas, né? Você vai ter novas opções para você falar, putz, essa aqui é boa, vou colocar para dentro da minha lista de palavras-chave. E o principal de tudo senta, conversa com o seu cliente, entende para quem ele quer vender, aí você faz aquela pesquisa de campo e compreende, tá? Sabendo que o meu cliente quer vender para essa pessoa aqui, quando ela está passando por aquele problema que precisa do meu produto, do meu serviço, o que ela digita no Google? Essa é a melhor forma de você escolher boas palavras-chave, porque você vai identificar aqui, opa, eu sei o que essa pessoa está pensando, como ela vai pesquisar, aí você só valida se tem volume de busca e tá tudo certo. Se tiver volume de busca, você sabe ali que está no caminho certo. Próxima pergunta: quais critérios as palavras-chave devem atingir para você definir como boa ou ruim? Então vamos lá.
palavra-chave boa ou ruim sempre vai ser de acordo com a nossa meta. Então, tem várias coisas que a gente pode falar aqui. Primeiro, vamos lá. Eu quero uma palavra-chave boa para gerar acessos para o meu site. Então, eu vou, de preferência, buscar uma palavra-chave que tem algum volume de busca. Ah, Daniel, mas quanto que é esse algum volume de busca? Depende, como tudo em SEO depende. Se o seu site é muito pequenininho, adianta você pegar aquela palavra mó difícil, altamente concorrida com 5 milhões de busca? Não. Então você vai pegar o quê? Uma palavra-chave que ela é menos concorrida, mas tem o seu volumezinho de busca lá para você ter condições de começar a ter os seus primeiros posicionamentos. Agora, se você já é um grande player do seu mercado, já tem força e estrutura para brigar pelas melhores palavras-chave, se a gente pode dizer assim, pensando em volume de tráfego para o seu site, você vai pegar essas palavras que têm um volume muito maior e são muito mais difíceis de concorrer. Então, o bom ou ruim nesse critério de volume de busca vai por aí, você entender o seu momento e qual que é o volume de buscas que aquela palavra-chave tem. Porque se for zero e o seu objetivo é trazer tráfego, não faz sentido, aí ela é ruim. Agora vamos pensar, o meu objetivo com o meu trabalho de SEO é vender mais um determinado produto ou um serviço. Beleza, então você vai entender quais são as palavras-chave que representam pessoas que querem buscar aquele produto para comprar ou aquele serviço para contratar. Porque é aquilo, se a pessoa está com uma dúvida muito topo de funil, vamos supor, eu quero vender consultoria em SEO. Se a pessoa está procurando o que é SEO, essa palavra o que é SEO, vamos dizer, não serve, porque se a pessoa nem sabe o que é SEO, você acha que ela vai te contratar para fazer SEO? Não vai, porque ela precisa primeiro aprender o que é SEO, estudar mais um pouquinho, ter um pouco mais de maturidade. Você pode até explicar isso para ela no seu artigo, mandar e-mail marketing para ela, um monte de coisa, só que pensando exclusivamente na palavra-chave, se você já quer vender ali para ela consultoria, seria muito melhor uma pessoa que está procurando consultoria em SEO, consultoria de SEO, consultor SEO, consultoria de SEO na minha cidade, etc, etc. Essa aí seria uma palavra-chave muito melhor para vender este serviço. Então, isso seria o critério do boa ou ruim. Se você quer vender agora, a palavra-chave ela precisa ser mais fundo de funil, então ela é boa se ela for fundo de funil. Se a palavra-chave for topo de funil, para vender ela não é tão boa assim, olhando pelo viés de SEO. Olhando pelo viés de inbound marketing, talvez pode ser muito boa. E tem um outro ponto aí que a gente também pode analisar, que é: eu quero fazer um trabalho de SEO voltado para branding, posicionamento da marca. O que a gente pode pensar? Eu vou fazer uma estratégia aqui para ganhar market share nas buscas, ou seja, eu vou aparecer na frente dos meus concorrentes quando forem pesquisadas determinadas palavras-chave. E aí, qual que é o critério para definir se ela é boa ou ruim? Você vai olhar os seus concorrentes e selecionar as palavras-chave que hoje você está atrás. Por quê? Se você está atrás, você tem a oportunidade de ultrapassar o seu concorrente. E aí você vai ganhar market share nas buscas. Agora, se você já está na frente do seu concorrente, não tem muito o que fazer, você já está bem posicionado lá em primeiro lugar. E se o seu concorrente não aparece, você também não quer aparecer nem nada, então é uma palavra que também pode ser considerada ruim. Então você vai ter como critério tomar a posição de um dos seus concorrentes. Aí você está fazendo um trabalho para melhorar o seu posicionamento de marca, aumentar o seu market share nas buscas. Então, cada tipo de palavra-chave vai ter os seus critérios de bom ou ruim. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa aí abaixo nos comentários qual que é a sua dúvida. E eu já vou chegando ao fim desse Imamura Responde aqui. Se você gostou das respostas que eu trouxe aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, porque toda terça e quinta tem uma aula nova aqui no meu canal. Inclusive, eu vou deixar mais 2 aulas aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.